Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco na noite de hoje. Mais uma vez via internet, uma vez que ainda não podemos estar juntos na casa espírita, mas permanecemos com o nosso pensamento ligado, permanecemos com o nosso pensamento então entrelaçado nas melhores vibrações dos nossos trabalhadores espirituais da nossa amada Caminho da Luz, e também nos trabalhos da Sanga da Madeira, da Casa do Pão, dos nossos grupos de estudo, rogando para que prontamente nós possamos estar retornando então aos trabalhos naturais da casa. Antes de iniciar o trabalho de hoje, o estudo da noite de hoje, só fazer um lembrete de que todos os sábados das 17 às 18 horas nós estamos recebendo alimentos na Casa Espírita, para que a gente possa montar kits e distribuir aquelas famílias mais necessitadas. Nesse momento de quarentena, como nós sabemos, muitas pessoas ficaram perdendo seus empregos, muitos não puderam trabalhar e muitas famílias têm procurado a Casa Espírita para que recebam algum tipo de alimento, material de limpeza. Então, todos os sábados, 17 a 18, recebendo alimento na Casa Espírita. Não precisa ser uma cesta básica, mas que leve alimentos e variados também, para que a gente possa montar esses kits lá na Casa Espírita e distribuir, tá ok? Na noite de hoje nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre a Páscoa, sobre esse momento em que nós espíritas não lembramos da crucificação, do sofrimento e da morte de Jesus. Para nós espíritas, a Páscoa é um momento da prova da imortalidade da alma. É um momento em que nós observamos a abnegação de Jesus e o grande aprendizado de que cada um tem a sua cruz. A cruz de Jesus é a cruz do mundo, uma vez que o planeta Terra é um planeta governado por Ele e que, dado por Deus a Ele, para que organizasse, cuidasse desses espíritos que aqui vivem, que somos todos nós, ele veio então à Terra trazer esse exemplo de abnegação, de trabalho e de que todos nós passaremos por privações, por dores, por sofrimentos, e para que a gente possa evoluir, é necessário ainda, dentro da condição evolutiva que nós nos encontramos, muitas privações, muito trabalho, muita dedicação. Jesus, o nosso Mestre, o Cristo de Deus, não tinha nenhum tipo de débito, é claro, nenhum tipo de sofrimento que precisava carregar. Ele vem simplesmente por amor nos trazer esse exemplo, para que nós pudéssemos dar um salto evolutivo na nossa encarnação, para que a gente pudesse ter um guia excelente, para que a gente pudesse ter um evangelho como uma forma de conduzir as nossas encarnações, uma forma de trazer para os nossos corações um pouco daquilo que Jesus demonstrou e que ainda não somos capazes de vivenciar em totalidade, mas que através do nosso esforço e de muitas encarnações, nós também, não se sabe daqui a quanto tempo, alcançaremos essa capacidade. Mas o importante é nós trazermos o Evangelho para dentro de nós, esse exemplo de Jesus e as suas palavras. Ele que tinha com Deus uma ligação direta, ele que nos traz então esse evangelho de amor e de caridade. E a Páscoa então é uma festa judaica em que Jesus ia todos os anos junto aos seus discípulos, aproveitando uma oportunidade de falar ao povo hebreu, e que nessa festa de Páscoa, a última, ele passa então pela crucificação. Jesus entra em Jerusalém com seus discípulos no domingo anterior à festa da Páscoa. No domingo anterior, agora passado, em que foi lembrado o Domingo de Ramos,
e na realidade é quando Jesus, numa das muitas portas da cidade de Jerusalém, Jesus entra em cima de um burrinho, em que as pessoas jogavam ramos, as mulheres romanas jogavam tecidos, homenageando a vinda daquele que já era considerado o Messias prometido para muitos, entrando em Jerusalém. E aqueles discípulos exultantes, os apóstolos que haviam convivido com Jesus, imaginavam que naquele momento o reino de Deus se estabeleceria sobre a terra. Imaginavam que a partir daquele momento o povo apoiaria Jesus, libertaria o povo hebreu do jugo romano e que Jesus estabeleceria esse reino de Deus na terra. Mas ainda os apóstolos, mesmo tendo convivido tanto tempo com Jesus, ainda não haviam entendido que na realidade o reino de Deus que Jesus falava não era um reino de Deus dos homens, mas um reino de Deus nos corações dos homens. Um reino de Deus em que cada um de nós, a partir do trabalho, da abnegação, da entrega e da nossa cruz, da cruz que cada um tem para carregar ao longo da vida, somente dessa forma nós conseguiremos estabelecer o reino de Deus dentro dos nossos corações. A cruz de Jesus não é a cruz do sofrimento, da dor, não é uma cruz de provações, nem uma cruz de expiações, como são as nossas cruzes. A cruz de Jesus é a cruz do amor, da demonstração, da entrega, entregar-se para que a gente possa tirar proveito daquela mensagem que Ele deixou para nós. A nossa cruz já é um pouquinho diferente. A nossa cruz já é uma consequência das nossas necessidades reencarnatórias. A nossa cruz, as nossas cruzes, como a gente diz, tem uma cruz para carregar. Claro que a gente tem muitas cruzes ainda para carregar, mas as cruzes não são os outros, as cruzes são as nossas necessidades, as cruzes são as nossas imperfeições. Elas pesam nos nossos ombros quando nós decidimos mantê-las junto a nós. Então a Páscoa nos traz, na doutrina espírita, essa celebração da vida de Jesus, a demonstração da imortalidade, e vai trazer para os discípulos uma grande experiência, uma experiência de vida, porque somente a partir da crucificação é que os discípulos se tornam apóstolos. A palavra discípulo quer dizer aquele que segue, a palavra apóstolo é aquele que sai. E somente após a crucificação de Jesus e o aparecimento de Jesus para os discípulos, para os seus apóstolos, durante 40 dias, com o seu corpo espiritual e não o seu corpo físico, é que os discípulos passam a se tornar apóstolos, e após aquele grande sofrimento, após aquele sofrimento moral de terem abandonado Jesus, no momento crucial, no momento da crucificação, à exceção de João Evangelista e das mulheres, sempre as mulheres que estiveram ao lado de Jesus, à exceção deles, todos os discípulos o abandonaram e traziam eles agora um grande sofrimento moral de terem abandonado o Mestre, de terem abandonado aquele que os acompanhou e aqueles que os tratou como irmão, como pai, como filhos, como amigos, daquele que demonstrou o amor em plenitude, mais do que qualquer espírito nos demonstrará aqui no planeta, porque Jesus é o nosso modelo e guia. Eles então vivenciam essa experiência e após a crucificação começam a modificar-se e começam a perceber o tamanho da responsabilidade que traziam e começam a entender que vivenciar junto a Jesus
não era demonstrar o que Jesus demonstrava. Que viver junto a Jesus durante aqueles 3 anos era relativamente fácil, apesar das perseguições, apesar das privações, apesar das inúmeras caminhadas, apesar do trabalho árduo, porque Jesus trabalhava sem cessar, apesar disso eles tinham um mestre ao lado. E a partir daquele momento, eles tinham uma responsabilidade de levar aquele evangelho, de levar o evangelho de Jesus. Mas Jesus, para fortalecer os apóstolos, para fortalecer os seus discípulos, ele então, após a crucificação, ele domingo aparece a Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, aparece em Jerusalém, em uma casa em que os discípulos encontravam-se escondidos, menos Tomé, que vai ver Jesus durante a semana, e menos também Judas, que havia tirado a sua própria vida após ter entregue Jesus aos fariseus do templo, uma vez que ainda ele seja mal interpretado, porque não era um discípulo mau, era um discípulo amado por Jesus, foi escolhido por Jesus, mas era um discípulo equivocado, que confundiu o reino de Deus, o reino da matéria, o reino da política, o reino da economia, confundiu com o reino que Jesus falava, que era o reino de Deus nos corações. E Jesus aparece também aos discípulos de Emaús, Cleófas e um outro discípulo, que caminhavam em direção a um pequeno povoado distante mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém. E é muito bonita a história, a gente pode contar rapidamente. Os discípulos passavam por um grande sofrimento. O que seria deles? O que fariam a partir daquele momento sem a presença de Jesus? E esses 2 discípulos caminhavam conversando. O que seria deles a partir daquele momento? E um homem começa a caminhar junto deles. E eles começam a sentir algo muito diferente. Começam a sentir uma vibração distinta. E aqueles pensamentos da cruz, aquelas lembranças de tristeza, muito próximas ainda, porque tinham sido nos 2 dias anteriores, elas começam a se apagar. E aquele homem que acompanhava Cleófas e o outro discípulo pergunta: o que houve? Eles dizem: acaso não sabe onde estavas? Acaso não soube que o Messias foi crucificado? E ele não sabia, e vai conversando com eles, e eles vão se sentindo confortados com aquela presença, e vão criando uma amizade, vão criando um vínculo com aquele peregrino que caminhava junto a eles, ao ponto de quando eles chegam em Emaús, eles convidam aquele desconhecido para que entrasse junto com eles e tomassem a refeição. E quando Jesus entra, ainda sem saber eles que se tratava de Jesus, e parte o pão, eles o reconhecem. Então Jesus aparece 3 vezes naquele domingo, junto à estrada de Emaús, para Maria de Magdala no horto, e para os discípulos em uma casa em Jerusalém. Depois Jesus aparece em Cafarnaum, na pesca milagrosa, e depois para os 500 da Galileia, e mais algumas outras vezes, durante 40 dias, preparando aqueles que com ele conviveram para aquela experiência de agora tomar parte e espalhar o seu evangelho por todo o mundo. E tem no último capítulo do livro Boa Nova, os 500 da Galileia, essa passagem muito interessante da última vez que Jesus aparece no seu corpo perispiritual para todos os discípulos. Para 500 se encontravam na Galileia, idosos, crianças, homens, mulheres, mais uma vez repetindo o Sermão do Monte, mais uma vez no monte, trazendo um pouquinho
daqueles sermões, daquelas passagens em que Jesus alimenta aquelas milhares de pessoas, não com alimento físico, mas alimenta a alma daquelas pessoas com a palavra, fortalecendo, trazendo energia, tirando aquele peso que muitas vezes a gente carrega na nossa vida, e somente nós sabemos que quando Jesus nos auxilia, quando através da espiritualidade, na casa espírita, num grupo de estudo, numa conversa com um irmão, quando a gente tira aquele peso que a gente carrega, a gente percebe o toque de Jesus nos nossos corações. A gente percebe que todo o trabalho de hoje, que a gente percebe que tudo de bom que ocorre no nosso planeta é uma consequência do trabalho de Jesus. E a gente tenta entender um pouquinho da grandiosidade desse Espírito. E voltando aos 500 da Galileia, então, após então esses 40 dias, no último dia em que Jesus aparece, ele aparece para 500 espíritos encarnados, então, e Humberto de Campos vai nos dizer que esses 500 são 500 espíritos reunidos que levariam o Evangelho de Jesus e se multiplicariam ao longo do tempo, ao longo da história, para levar o Evangelho de Jesus. Nós, como espíritas, temos uma grande responsabilidade, já que nos consideramos o Consolador prometido, já que nós nos consideramos aqueles que resgatam, então, o Evangelho de Jesus, resgatam o cristianismo primitivo sem as alterações do Evangelho puro, da vivência e do amor de Jesus, nós também temos essa grande responsabilidade para que a gente, como nos diz Humberto de Campos, não vendamos Jesus também a roto rasgado, muito barato, para que a gente não venda Jesus, como nos fez Judas, e como lembra Judas, que hoje a gente vende muito mais barato do que 30 moedas, para que a gente vivencie essa experiência que esses apóstolos vivenciaram após a crucificação, modificando então e entregando a sua vida ao trabalho do Cristo. Quando Jesus fará esse trabalho nos nossos corações, não depende dele, depende de nós, da nossa vontade de observá-lo. Emmanuel nos diz que, em realidade, não se trata da presença de Jesus, mas se trata, sim, de nós percebermos Jesus em nossa vida, os potenciais, e de fazermos um movimento em direção a Ele, porque tudo que Ele nos trouxe está registrado no seu Evangelho, e através do seu amor nós temos mais uma vez a doutrina espírita pelas mãos de Allan Kardec, por esses médiuns maravilhosos, pelas mãos de Chico Xavier, nos trazendo a revivência desse Evangelho, nos trazendo Jesus vivo, tirando Jesus da cruz e nos trazendo Jesus em movimento, em trabalho, um Jesus que quer nos ver feliz, trabalhando, amando e enfrentando as nossas dificuldades com muita dignidade, com muita fé, com discernimento, com tranquilidade, mas especialmente com amor e caridade. Então, nessa festa de Páscoa, que a gente não lembre do sofrimento de Jesus somente, mas que a gente lembre dessa experiência que os discípulos tiveram e desse exemplo divino que Jesus deixa para nós. Que o Mestre nos acompanhe a todos, que assim seja.